Olá, turma. Nesta quinta semana de aula, vamos estudar dois assuntos: sequências e também aproximação de números reais, usando o que nós conhecemos sistema decimal. Nesse primeiro vídeo, vamos começar dando uma visão geral, ou lembrando mais bem uma visão geral das sequências, e a continuação, como a gente pode trabalhar no Google Planilhas para simular estas sequências. Uma sequência é uma função x que vai do conjunto dos naturais no conjunto dos números reais, tá? Que a cada número natural n associa um número real xn. Por exemplo, a sequência mais simples que a gente pode ter é a sequência que a cada número natural associa ele mesmo, tá? Então, vamos dizer que, nesse caso aqui, x de n igual a n, como se fosse a função identidade, de fato. Tá bom? Em forma de conjunto, essa sequência aqui, eu posso escrever da forma x de 1 é 1, x de 2 é 2, x de 3 é 3, e assim sucessivamente. É um conjunto dos números naturais mesmo, tá? Notem que, usando essa notação de xn aqui, é comum dizer que essa sequência é a sequência xn, onde n é um número, onde n é um número natural. Tá? Então, é o conjunto de todos os xn onde n é um número natural. Como sempre a sequência é definida no conjunto dos números naturais, então escrevemos isso simplesmente dessa forma aqui, tá? Conjunto do xn, e se sobreentende que n varia em conjunto dos números naturais. Em alguma observação aqui, é que em alguns casos a sequência, por comodidade, em lugar de colocar como domínio todos os naturais, a gente omite alguns números. Por exemplo, a sequência começa em x3, ou às vezes adiciona, começa em x0, às vezes x menos 1. Então, às vezes é comum a gente escrever também assim, xn, com n variando, por exemplo, de 3 até infinito. Tá? Só para dizer que omitimos no domínio, alguns números naturais. Isso também é correto, desde que a partir de certo momento todos os números naturais estão presentes na sequência, tá? Outro exemplo aqui de sequência, por exemplo, vamos pegar a sequência e já vou usar a notação mais simplificada, tá? Digamos aqui, yn igual a n quadrado. Isso significa que essa sequência é a sequência dos yns para todos os naturais, que é a sequência 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9 e assim sucessivamente. Tá? Então, outro exemplo de sequência, e já não dá para definir tão simplesmente por uma fórmula, é, por exemplo, a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, ela é definida da seguinte forma: x0 igual a 1, x1 também igual a 1, e a partir daqui eu vou definir xn como sendo xn menos 1, como sendo xn menos 1 mais xn menos 2, tá? E isso para n maior ou igual que 2. Para n maior ou igual que 2, temos isso aqui, tá? Então, essa sequência é x0 igual a 1. Vejam que aqui começamos em 0 e não em 1. x1 igual a 1. x2 igual a x1 mais x0, então seria 2. x3 é x1 mais x2, que seria 3. x4 seria x3 mais x2, que dá 5. 5 mais 3, 8, e assim sucessivamente. Tá? Qual a diferença entre essa definição e as definições anteriores?
Anteriormente, nós tínhamos definido a sequência xn como uma função de n. Agora, nós também fizemos isso, mas nós, no caso da Fibonacci, nós definimos xn como sendo x de n menos, xn menos 1, xn menos 1 mais xn menos 2. Que notem que é o mesmo que x de n menos 1 mais x de n menos 2, tá? E aqui podemos dizer que é x de n, ou seja, o xn ele depende de dois anteriores. Esse tipo de definição aqui, onde a definição depende das imagens dos elementos anteriores, é o que a gente chama de definição recursiva, também recorrente. Ou às vezes, essa fórmula aqui é chamada de fórmula de recorrência. Por que eu estou falando essas coisas aqui? Eu sei que vocês já conhecem tudo isso, mas nosso objetivo agora é ir para o Google Planilhas. E é estudar as sequências no Google Planilhas. É claro que a gente não pode colocar todos os elementos de uma sequência no Google Planilhas, porque uma sequência tem infinitos elementos. Porém, a gente pode colocar uma parte delas. E para a gente fazer essa definição, nós temos, então, que usar de alguma ideia a noção de recorrência ou a definição de função, tá? Então, as duas formas que a gente vai ter é usar a definição de função, que é bem a mais comum, a que aparece com mais frequência, mas também a gente pode usar a definição por recorrência, onde x de n é uma função de xn menos 1, etc. Tá bom? Então vamos ver como a gente faz isso lá no Google Planilhas. Como exemplo, vamos colocar as três sequências que nós falamos anteriormente aqui na planilha, tá? Na primeira coluna, na coluna A, vamos colocar a sequência xn igual a n. Na coluna B, a sequência yn igual a n quadrado. E na terceira coluna, vamos colocar a sequência de Fibonacci, tá? Então vamos começar com a sequência dos números naturais. Bom, eu poderia simplesmente colocar o número 1, 2, toda vez que eu dou Enter, passo para a tecla, para a célula de baixo, 3, etc. Só que isso é cansativo, isso não tem graça a gente repetir isso constantemente. Então o melhor é a gente descobrir uma forma melhor de fazer. Se nós olharmos bem para essa sequência, cada número da sequência, que são as sequências dos números naturais, é o número anterior mais 1. Logo, no x2, eu poderia simplesmente colocar o x1 mais 1. Quem é o x1? Onde está o x1? O x1 está aqui na célula anterior, na célula A2, certo? A célula A2 tem o x1, então o x2 que vai na célula A3 seria quem? O que está nessa célula acima mais 1. Para eu colocar essa fórmula no Google Planilha, eu tenho que começar colocando o sinal de igual. Então, eu vou colocar igual a célula anterior, que é A2. Veja que a célula ficou amarelada quando eu fiz isso. Mais 1. E a fórmula funcionou. Ou seja, o que apareceu aqui foi a célula anterior a 2 mais 1. Vejam aqui como é essa fórmula que aparece, tá? Sempre lembrando de colocar o sinal de igual na frente, senão não sai. Bom, e agora eu preciso fazer o mesmo aqui embaixo, tá? Eu teria que colocar igual a célula anterior, que no caso agora seria A3 mais 1. Mas não é necessário fazer isso. Basta eu clicar aqui, olhar que no canto direito inferior tem esse quadradinho,
e simplesmente puxar para baixo até onde eu quero estender a sequência. Vamos estender por aqui, por exemplo, até a linha 21, o que me daria os primeiros 20 termos da sequência. E vejam que aí apareceram os números 1, 2 até o 20, tá? Se eu clicar acima de cada um desses números, eu vou vendo aqui nesse canto a fórmula, que é o anterior mais 1, o anterior mais 1, o anterior mais 1, até o A21, que dá o A20 mais 1. Então, essa é a forma fácil da gente gerar os primeiros 20 termos da sequência, tá? Eu poderia ir muito mais para baixo, mas por enquanto vamos deixar por aí. Então, aqui nós usamos, no fundo, a forma recorrente dessa equação. Não usamos a fórmula de xn mais a fórmula de recorrência, onde xn mais 1 é igual a xn mais 1. Muito bem. Agora, vamos ver a segunda coluna. Para isso, o que a gente vai fazer é usar a fórmula mesma. A fórmula é xyn igual a n quadrado. Mas quem é yn? Essa sequência anterior aqui é a sequência dos números naturais. Não é por acaso que eu comecei com ela. É porque agora eu posso usar ela como sendo o domínio e yn como sendo a imagem, tá? Então, quem é esse cara aqui? 1 ao quadrado. Esse cara que vai aqui, quem é? 2 ao quadrado. E assim sucessivamente. Então, vamos começar. Para fazer uma fórmula, basta eu colocar igual. E agora eu teria que colocar A2 ao quadrado. Como vocês viram anteriormente, eu posso simplesmente digitar aqui A2, que é o endereço da célula, e elevar ao quadrado, tá? Mas é mais fácil clicar na célula. Na hora que clicar na célula, automaticamente, como estou editando uma fórmula, aparece o endereço da célula aqui. E para elevar ao quadrado, igual que no LaTeX, é acento circunflexo e 2, certo? Como 1 ao quadrado é 1, apareceu isso mesmo. É claro que agora eu preciso fazer o mesmo com os outros termos da sequência, mas vou fazer o mesmo esquema. Simplesmente pegar no quadradinho inferior direito e puxar até onde eu quiser, tá? Vou puxar também até a linha 21. Veja que 20 quadrado é 400, como está aqui, e assim com todos os outros. Então, dessa forma bem fácil, a gente gerou a sequência dos quadrados dos números naturais. É claro que se eu continuar aqui para baixo, eu vou ter problema. Por quê? Porque aqui desse lado está vazio. Então, se eu quero que isso funcione, eu também preciso estender a sequência anterior, tá? Agora que eu estendi a sequência de números naturais, eu estou estendendo na segunda coluna a sequência dos quadrados dos números naturais. E toda vez que a gente for fazer uma sequência usando a expressão dela como função, ou seja, yn é uma expressão que depende apenas do n, e eu preciso gerar primeiro a sequência dos números naturais, tá? Se a sequência é recorrente, não, aí eu só preciso os primeiros, tá? Então, por exemplo, vamos à sequência de Fibonacci, tá? Aqui o primeiro termo da sequência de Fibonacci é 1. O segundo termo também é 1. Mas o terceiro termo é a soma dos dois anteriores. Então, como seria a fórmula? Igual. Vamos clicar no anterior, que é C3, mais, sinal de mais, e o outro acima, que é o C2. Basta clicar neles. Veja que cada um ficou com uma cor diferente, e essas cores são refletidas aqui na fórmula também. Pronto, doente, já estou com o meu número 2 aqui, e agora basta eu puxar, que ele vai lembrar sempre do anterior. Vamos até o mesmo lugar, e vejam que, se vocês lembram da parte inicial do vídeo, 3, 5, 8, essa é a mesma sequência de Fibonacci que a gente estava gerando anteriormente, tá? Bom, sim, mais uma coisa, antes de eu terminar. Na hora que eu puxei aqui, ele foi lembrando sempre, vejam aqui na fórmula, de ir mudando os números, tá? Se eu, em lugar de puxar para baixo, puxar para a direita, e tiver coisas acima, também vai funcionar, tá? Só que aí, em lugar de mudar os números, vai mudar as letras. Se eu for para a direita ou para a esquerda, se for para cima ou para baixo, vai mudar os números correspondentemente, tá?
Muito bem. Lá na plataforma você vai encontrar agora uma atividade sobre sequências. Em particular, nós vamos gerar no próximo vídeo uma sequência para aproximar a raiz quadrada de 2 e o primeiro passo vai ser você gerar uma sequência igual a essa que está aqui, tá? A sequência dos números naturais. Então, bom trabalho lá na plataforma para vocês.